Você já ouviu falar de São Bento? Se você não ouviu, fica aqui que a gente vai conversar sobre ele. Mas há mais de 1500 anos ele escreveu uma regra. E aí você fala, meu Deus, o que tem a ver isso com os dias de hoje? Mas é uma regra que para nós, mães, mulheres, que vivemos na correria do dia a dia, entre equilibrar os pratinhos, ser a casa, o trabalho, os filhos, o marido, o nosso cuidado, é uma sabedoria muito antiga e que pode nos ajudar muito na nossa vida moderna. Olá, olá! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo deste canal, o canal da mãe, né? E eu não sei você, mas eu já passei muito mais por isso, mas vira e mexe ainda esse sentimento acaba voltando, que é de você viver apagando incêndios. Parece que não tem, as coisas estão fora da ordem, aí você tá só apagando incêndio. É um incêndio da casa, dos filhos, do marido, do trabalho, da sua vida, da sua saúde. E aí você fala: meu Deus, eu não tenho tempo para rezar, eu não consigo rezar, eu não consigo fazer alguma coisa para mim, ler um livro, me formar de alguma forma, eu não consigo dar conta do trabalho. E aí você olha no meio de todas aquelas tarefas, de todas aquelas demandas, e aí te falta aquela paz interior, porque aí você fica, frenética, e aí é justamente aqui que entra a regra de São Bento. Para que você saiba, né, só para contextualizar, quem é que foi São Bento, Rafaela? São Bento foi um monge do século VI, e ele é considerado, tá aqui anotadinho, o pai do monaquismo ocidental. E aí São Bento, lá naquela época, ele criou uma regra de vida para os monges. E aí você vai falar, nossa, mas o que tem a ver, né, com a gente? Por que é interessante essa regra e por que a gente pode adaptá-la e deve adaptá-la para os nossos dias, para a nossa vida de mãe aqui, da vida moderna? Porque é uma regra que ela equilibra oração, trabalho e descanso. Aí você fala, Rafa, não dá para descansar, né? Dá, calma. O lema central dessa regra é ora et labora, que é reza e trabalha. Então, vamos lá para aplicações práticas na nossa vida para que você não fique mais nessa sensação de estar apagando incêndio. Então, eu estruturei aqui essa regra e trouxe ela para minha vida em forma de 7 princípios adaptados, tá? Então, como que eu adaptei ela para minha vida? O primeiro princípio é o ora, então é Deus primeiro. Como que eu tento fazer isso ao longo da minha vida, no meu dia a dia? Eu tento começar o meu dia com uma pequena oração. Então, acordo antes da casa, acordo, né, sempre que possível, quando a gente não está muito cansada, muito derrotada, né, só o caos ali na terra, acorda um pouquinho antes e faz uma primeira oração. Não precisa ser uma hora de oração, de fazer tudo, de rezar o rosário, não precisa de tudo isso. Podem ser 10 minutinhos, onde você começa o seu dia se conectando de fato com Deus, onde tudo ainda, né, a casa está em silêncio, às vezes vai estar de noite ainda, porque tem que ser muito cedo, e aí tá tudo em silêncio, tudo em volta tá silenciado de fato, e você se conecta ali com Deus, pede a inspiração dele para viver o seu dia, para viver ali as suas obrigações, as suas tarefas, as suas dificuldades. Então você começa de fato o seu dia com uma pequena oração. E aprender a rezar ao longo do seu dia. Então você vai rezar com a criança no colo, no trânsito, lavando a louça. Ai, Rafa, não é, mas esse não é o melhor dos mundos. Tá, não é o melhor dos mundos. Bom seria se a gente pudesse todos os dias ir para uma igreja e ficar ali uma hora em adoração diante de Jesus Eucarístico e, né, fazendo ali a nossa oração. Mas na minha rotina, isso não cabe. Se na sua cabe, glória a Deus, continua. Mas às vezes você está no carro, coloca uma homilia para ouvir, vai conversando com Deus, vai tendo ali o seu diálogo, vai rezando o terço, né? Ai, não dá para parar um momento da minha vida para rezar o terço. Vai fazendo isso ali ao longo do dia, pequenas jaculatórias, né? Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ali, né, com a criança no colo, tá lavando a louça, tá fazendo a comida, vai trazendo ali Deus nesses pequenos momentos, nesses pequenos detalhes. Então, esse é o primeiro princípio. É Deus primeiro, o pilar do orar, do rezar, do se conectar com aquilo que é transcendente. O segundo pilar é o pilar da estabilidade. É você ter uma rotina com intenção. E eu sei que se você tem criança pequena em casa, né, que não vai para a escola, então está ali fora de casa das 8 ao meio-dia, por exemplo, você não consegue ter horários muito fixos, muito rígidos com cada coisa.
mas é possível você ter uma previsibilidade, e não só é possível, como é desejável que você tenha, principalmente se você tiver crianças pequenas. Por quê? Ter essa rotina minimamente previsível, minimamente organizada, evita o caos mental, de você abrir várias caixinhas na sua cabeça e ficar pensando em tudo que você tem para fazer. Então, ter ali uma certa previsibilidade com algumas tarefas. Então, as refeições, o sono, as tarefas que você tem para fazer, você ter de fato ali uma certa ordem. Anotar faz muito bem, anotar é muito bom. O que você tem para fazer? Escolher uma única prioridade por dia e não 32 prioridades, porque não dá para resolver 32 prioridades, né, num dia. E então, tal hora a criança dorme, né? Ela costuma fazer uma soneca de 1 hora ali no período da manhã. Essa soneca costuma ser, sei lá, das 9 às 10, das 8h40 até umas 9h40. Então você sabe que dificilmente essa soneca que acontece das 9 às 10 vai acontecer às 7 da manhã ou às 11 da manhã. A menos quando começa a transicionar sonecas, mas enfim, isso não é assunto para esse vídeo. Mas você sabe que naquele período você vai ter um tempo. Então, o que você vai colocar nesse tempo? O que você vai fazer nesse tempo? O almoço costuma sair ali por volta de meio-dia, por volta de 1 hora. Eu vou buscar a criança antes na escola? Não, não vou. O que a gente vai fazer? Quando a criança chega, o que a gente vai fazer? Não precisa ser necessariamente tudo cronometrado, tudo milimetricamente, mas ter uma previsibilidade. Isso faz com que, de novo, você evite o caos mental e fique cansada, esgotada mentalmente, emocionalmente. Então, segundo passo, rotina com intenção. Isso vai te trazer estabilidade. O terceiro pilar está no pilar do trabalho, do labor, do labora, do ora et labora. Vamos falar sobre o trabalho. E aí aqui eu quero citar uma outra santa, Santa Teresinha, santa da pequena via, de santificar ali o nosso dia a dia. Ela fala que Deus habita também entre as panelas. E é oferecer de fato cada trabalho, cada coisa que você faz como uma oferta a Deus. Então, você está trocando a fralda, louvado seja Deus por essa fralda que eu estou trocando. Obrigada, Senhor, por este momento aqui com meu filho, que eu posso trocar ele. Às vezes as crianças, né, estão aqui fazendo uma bagunça, então tá aquele caos, pula no sofá, joga almofada, é brinquedo. E aí eu olho para tudo aquilo e falo, meu Deus, quando a minha casa vai ficar em ordem de novo? E aí no mesmo minuto eu falo, obrigada porque eles têm saúde. Porque quando eles ficam doentes, e aí não estão brincando, né, não estão ali tão amuadinho, você fala, eu só queria que eles estivessem brincando e fazendo bagunça de novo. Né? Então, graças a Deus, eles se mexem, eles têm saúde, eles brincam, né? Claro que a gente vai ensinar a guardar o brinquedo depois, enfim, a gente vai fazer uma bagunça organizada, mas é oferecer cada momento como uma oferta a Deus. Né, pelas mulheres que não podem ter filhos, pelas famílias que são destruídas, seja pelo divórcio, pelas drogas, pelo álcool, pelo, enfim, N coisas. Cada minuto, cada pequena ação, cada comida que você faz, agradecer e colocar tudo isso como uma oferta a Deus. Pode parecer muito pequeno, mas quando a gente enxerga um valor maior nisso tudo, as coisas elas ficam um pouco mais leves. Quarto passo é um pouco difícil para quem tem criança pequena, mas não é impossível, tá? Já vou te contar. Que é o silêncio e a pausa. Então, assim, seria lindo, maravilhoso se a gente pudesse fazer uma pausa de 1 hora todos os dias, de repente tirar uma soneca ou ir para diante do Senhor e ficar ali em adoração. Seria lindo, maravilhoso. Mas às vezes isso não vai ser possível na sua vida. Então, 5 minutos, às vezes, é o suficiente para que você recupere as energias. Eu gosto muito de fazer o seguinte: na soneca da tarde do Vicente, o que eu faço? Nem sempre o Antônio está dormindo, mas eu digo para ele, eu falo, a mamãe precisa descansar 10 minutos. Então, eu pego 10, 15 minutos às vezes. E aí, ele tá brincando com alguma coisa, e aí eu sento, tomo um café, respiro, olho pro nada, fico olhando assim na sacada, vendo os carros passando na rodovia, e só para não pensar em nada, assim, só para respirar e vamos lá. Se o Antônio tá dormindo também, melhor ainda, 10, 15 minutos é o suficiente. Se não, ainda assim, faça essa pausa, toma um café, toma um chá, faça uma leitura rápida, pega alguma coisa, eu sempre tenho um livro de leitura espiritual, e aí eu pego, vou ler ali 10 páginas. É aquele momento de pausa, de silêncio, de você com você mesma. Só não vai ficar rolando ali o Instagram, tá? Não é para ficar mexendo no celular, não. É pausa, é descanso. Quinto pilar, acho que é o pilar mais difícil para mim, mas ele é muito importante,
que é o pilar da humildade e dos limites. É reconhecer que não dá para fazer tudo, não dá para dar conta de tudo, porque por muitas vezes eu falava, eu quero dar conta de tudo. E aí, o que que é esse tudo? Para quem é esse tudo? Qual é a necessidade desse tudo? E com que objetivo, né? Qual é o motivo maior de dar conta de tudo? Então, é reconhecer que a gente não dá conta de tudo e que tá tudo bem, não só pedir ajuda, mas também reconhecer e aceitar o ritmo dos nossos filhos. Eu sei que eu faço tarefas muito mais rápidas do que eles, em especial o Antônio, que já consegue me ajudar com muitas coisas. Mas também é importante que eu aceite o ritmo dele e o ajude a desenvolvê-lo, né? Dê essa autonomia para ele. Às vezes ele quer me ajudar a passar um aspirador, passar um pano no chão, passar um pano nos brinquedos. Eu faria melhor? Com certeza. Faria mais rápido? Com certeza. Mas é importante que ele também faça isso, porque, bem ou mal, isso me dá uma ajudada de uma certa forma. E pedir ajuda. Não tô aguentando. Seja para quem for, seja para o marido, se você tem, né, um suporte maior, sogra, mãe, parentes, amigos, alguém que você possa contar, é pedir ajuda. Tá tudo bem pedir ajuda. O sexto passo é sobre a hospitalidade. É transformar a nossa casa de fato num lugar de acolhida, não de cobrança, num lugar de tranquilidade, de paz, de aconchego. É fazer da casa um lar. E isso é uma coisa que só nós mães, só nós mulheres somos capazes de fazer pela nossa natureza. E aqui, sem militarismo, mimimi, blá 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 blá, blá, só nós somos capazes de fazer isso. Então, quando o marido chega, é acolhê-lo com amor, com carinho, com doçura. Os nossos filhos, quando chegam da escola, muitas vezes vão chegar, né, frenéticos. E aí você fala, meu Deus, estava tudo tão tranquilo e de repente, calma, tudo bem, vamos por partes, vamos acolher esse momento, vamos fazer da nossa casa de fato um lar. É trazer um pouco de leveza. E aí a gente traz já o sétimo passo, que é o passo da beleza, da eternidade. É trazer pequenos gestos ali na casa. Então, eu gosto sempre de ter vela. Primeiro porque eu uso muito nos momentos de oração. A gente traz, a gente sempre faz uma oração em família, acende a vela, faz os nossos pedidos. Se não a oração em família, por algum motivo que não tenha dado naquele dia, eu sempre gosto de acender a vela, trazer esse momento. Trazer flores, seja, né, um arranjo, uma flor na mesa, músicas que vão deixar a casa com um ambiente mais sereno. Claro, né, vai tocar uma música de criança, vai tocar né, aquela coisa para dar uma animada, mas também trazer um pouco, ou às vezes o próprio silêncio. Mas é fazer da nossa casa um lugar de acolhimento, de beleza, onde a gente possa contemplar de fato a vida que acontece ali, que nos eleva, que nos leva para outro lugar, um lugar onde de fato a gente não só se conecta com a gente mesmo, onde a gente pode desacelerar, mas que a gente também se conecta com aquilo que é transcendente, com o sagrado. E aí o que mais me pega e é o que mais me conquista é que a regra de São Bento ela vai nos ensinar que a santidade não está em fazer coisas extraordinárias, em, né, nossa, mudar o mundo, mas em fazer as coisas ordinárias do dia a dia com ordem, com oração, com amor. E para nós, mães, significa encontrar Deus ali no meio da rotina e transformar a nossa casa num mosteiro, num lugar onde as pessoas possam encontrar Deus, onde as pessoas podem descansar, onde elas podem se sentir acolhidas. E durante muito tempo isso foi principalmente quando eu era mais jovem, solteira, você quer, né, ser missionária, quer mudar o mundo, quer fazer, quer acontecer. E aí quando você se vê nessa rotina, nessa necessidade de olhar para os seus, olhar para a sua casa, onde você não pode, de novo, ficar ali uma hora em adoração e sair, né, pregando e vivendo o evangelho loucamente, e você entende que você precisa viver o evangelho e ser sinal deste evangelho dentro da sua casa. Então, isso nos traz uma certa paz interior. E o tal do viver com propósito, né? De você saber que aquilo que você faz não está sendo em vão. Você está construindo e está sendo material de construção para algo muito maior. Você já tinha pensado em aplicar uma regra de monges na sua vida de mãe, nessa sua vida moderna? Não sei qual é o pilar que você precisa mais, se é o pilar da oração, da rotina ou do silêncio, mas me conta aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, manda esse vídeo para uma amiga, para uma mãe que você acha que precisa também dessa inspiração, que você acha que esse vídeo pode ajudar. E
Um beijo e eu te espero no próximo vídeo.